O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora, no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. O programa que traz o futuro revelado para você por meio da fonte de conhecimento mais confiável que a humanidade já conheceu. Não estamos falando de prognósticos de homens, nem de livros afamados. Nós estamos falando de uma carta enviada pelo Criador de todas as coisas. Sim, este que mantém tudo no ar, o universo, a natureza e mesmo a nossa vida. Ele conhece o que vai acontecer, porque vê o fim desde o princípio. Durante os episódios deste programa, estamos tratando da revelação dele, da Palavra de Deus. E viemos, nos últimos episódios, em uma série que se continua hoje. A série chama-se Curso O Apocalipse Revelado. Começamos estudando o capítulo 1 e nós vamos avançar até o 22. Hoje, nos toca continuar a avaliação, o estudo da visão do profeta que está relatada no capítulo 4. Você já pensou como é o céu? O que ocorre lá? Como as decisões são tomadas lá e se refletem aqui na Terra? Pois é, se você tem estas indagações, você vai encontrar respostas convincentes, não minhas, mas da Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma mensagem especial. E você vai ver os seres que estão ao lado do trono de Deus e são enviados aqui à Terra para enviar 4 últimos avisos à humanidade. São os últimos avisos que provocarão a decisão final de todo ser humano que está aqui, desde aquele que vive na Austrália até aquele que vive nos Estados Unidos. Em todos os recantos da terra, a mensagem destes 4 seres que partem do céu vai ser ouvida. Você está interessado em conhecê-la? Não perca então a continuação deste programa. Nós vamos abrir a palavra e deixar que ela nos revele, nos descortine o futuro. Para isso, vamos pedir àquele que sabe que nos revele. Nos acompanha numa palavra de oração? Pai Santo e Bendito, que nos altos céus habitas, neste momento em que vamos buscar entender a revelação do livro de Apocalipse, este que o Senhor enviou para a humanidade, nós pedimos que o Senhor nos envie do céu a sabedoria. Dá-nos entendimento para podermos compreender claramente a Tua revelação e podemos saber como orientar as nossas vidas daqui para frente, a fim de escaparmos às calamidades dos últimos dias e também recebermos a bênção que o Senhor prometeu a todos por meio do Teu Filho amado. Te rogamos estas bênçãos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. O capítulo 4 do livro de Apocalipse nos traz uma visão impressionante e reveladora sobre o céu. Ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes.
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A visão traz elementos que nós entendemos assim que lemos e também outras coisas que nos parecem simbólicas. Os elementos que entendemos na primeira leitura são o trono de Deus. O profeta atravessa uma porta, nós já vimos na semana passada que porta é essa. É a porta que divide os cômodos, os compartimentos do edifício do céu. E agora ele entra no lugar mais sagrado do templo do céu, o lugar onde está o templo do Deus Altíssimo. E ali ele vê a silhueta de Deus, a Deus mesmo, com todas as definições, ninguém jamais viu. Mas ele vê que a cor que se apresenta diante dele é a cor de 2 pedras. Nós já estudamos na semana passada que esta cor é semelhante à da pele humana. Isso demonstra que nós fomos feitos à imagem desse Deus que João contemplou. Também foram vistos 24 tronos, aonde se assentam pessoas ali. Nós estudamos isso na semana passada. São 24 anciãos, 24 pessoas como você e eu, que viveram no passado e agora tiveram o privilégio de participar da corte celestial como testemunhas e para confirmar a justiça de Deus no seu proceder com a terra, com os homens e com os anjos rebeldes. Sim, ali está configurada uma cena que também é uma cena de juízo. Aquele que se assenta no trono, Deus, figura como presidente do juízo, enquanto os 24 anciãos, eles figuram como jurados, testemunhas neste juízo. Foi visto em seguida que o arco celeste estava em volta do Deus Todo-Poderoso. O que esse arco significa? Nós queremos nos deter um pouco nele antes de avançarmos para os outros detalhes da visão. Além do arco, João viu 4 criaturas viventes. Estas sim parecem simbólicas, porque cada uma parece-se com um animal. Nós vamos estudá-la com detalhes, mas agora vamos nos deter um pouco no arco celeste. O arco nada mais é do que esse que nós vemos nas nuvens após um dia de chuva. No passado, Deus disse que pôs esse arco nas nuvens, e este era um sinal do concerto estabelecido entre ele e a humanidade. Que concerto era esse? No livro de Gênesis, capítulo 9, a história nos fala sobre este concerto. Vamos fazer a leitura a partir do verso 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem,
e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. O arco era o sinal do concerto entre Deus e os homens, e também com os animais e com o planeta. Deus prometeu que não destruiria mais o planeta por meio de um dilúvio universal. O contexto desta história é quando Noé, após ter construído a arca, foi preservado deste grande dilúvio, no qual as águas cobriram toda a terra. O relato bíblico diz que a arca, após esta grande inundação, parou sobre os montes ou a cadeia de montanhas do Ararat. Esta cadeia fica localizada na divisa entre a Turquia e a Rússia hoje. E este local é, inclusive, um sítio turístico. Você pode ir até lá e você vê a Arca de Noé. É um barco real que existiu, e a madeira, que era madeira de gofer, tão dura que se petrificou ao longo do tempo, conservou as formas da arca até o dia de hoje. Inclusive, para aqueles que gostam de pesquisar, há um vídeo na internet onde mostra uma expedição entrando dentro da Arca de Noé. Até poucos anos atrás, isso ainda era possível. Você vê como a verdade desta palavra, ela se mantém. E como o que essa palavra fala é de fato verdadeiro. E o concerto, portanto, também é verdadeiro, porque se a história foi verdadeira, o que ocorreu também o é. E Deus prometeu nunca mais destruir o mundo por águas. Isso acontece. Há poucas semanas nós vimos o rio sofrer com grandes chuvas, mas sempre que ocorrem eventos como estes, são eventos localizados. Você pode ver que nunca mais ocorreu um evento de extensão global. Isso mostra que Deus está cumprindo a sua parte do concerto. Deus está cumprindo a sua promessa e nos protegendo. E o sinal é, cada vez que chove, você pode enxergar o arco nas nuvens. Esse arco não era uma novidade para Deus quando ele o deu a Noé. Ele simplesmente foi o reflexo do que já havia no seu trono. Então ele deve significar algo mais. A primeira evidência disso nós vemos do próprio texto que lemos. Porque no verso 16 de Gênesis 9 está escrito de que este concerto é um concerto eterno. Se ele é um concerto eterno, ele tem mais a ver do que meramente com esses anos de vida que vivemos aqui. Um concerto eterno feito entre Deus e a humanidade só faz sentido se nele estiver contida uma promessa de vida eterna para a humanidade. Vou te fazer entender melhor. Se você faz um contrato de compra, por exemplo, compra de um imóvel, esse contrato é válido até o momento em que você falecer. Quando você morre, aquele imóvel vai ficar ou para o seu herdeiro, ou para alguma pessoa, ou mesmo para o Estado. Mas ele deixa de ser teu. Infelizmente, porque como nós não somos eternos, hoje nós não somos donos efetivos de nada. Nós somos peregrinos nesse planeta. Nada é nosso de fato. Só é quando você pode possuí-lo eternamente. Se o concerto feito por Deus com a humanidade é um concerto eterno, nele está implícito, ou está dentro dele, a promessa de dar vida eterna para você e para mim. Você está interessado nesse concerto? Quando nós estudamos um pouco sobre ele, nós admiramos o caráter de Deus e admiramos o seu trato para conosco.
Nós somos pessoas que, quando sofremos algum revés, alguma dificuldade na nossa vida, facilmente blasfemamos de Deus, falamos mal dele, olhamos para cima e perguntamos: mas por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor me faz sofrer? Por que o Senhor mandou? E assim por diante. Enquanto Ele nos olha do seu trono, paciente e meramente cumpre a sua promessa. Ele não muda porque nós nos enraivecemos contra Ele. Ele não muda porque eventualmente nós nos rebelamos contra Ele. Ele permanece cumprindo o seu conserto. E o seu conserto foi não enviar um dilúvio sobre a terra. Mas não envolve só isso. Ele está fazendo isso. E o estar Ele fazendo é uma prova de que Ele também vai cumprir tudo o que está envolvido nesse conserto eterno. Se o conserto envolve conceder vida eterna para você, Ele também vai conceder. É maravilhoso ver como Deus, Ele não é como nós. Nós mudamos, do dia para a noite nós perdemos amigos ou nos tornamos inimigos dos antigos amigos, mas Deus não. Ele sempre se porta como nosso amigo, como alguém que está buscando o nosso bem-estar e querendo nos dar a vida eterna. Em outras palavras, como um ser que nos ama. Ele ama você, amigo telespectador, ama a mim também. E Ele vem mantendo esse amor durante milênios. Calcula-se que o dilúvio teve lugar por volta de há mais de 3 milênios. Alguns dizem 2,5 milênios antes de Cristo. De qualquer forma, foi há mais de 4.000 anos atrás. E Ele mantém o seu conserto. Por mais que os homens andem na maldade, Ele continua insistindo para que os homens aceitem o seu amor. E o arco não deixa de ser uma demonstração do seu amor. A própria natureza nos ensina isso. Quer ver como? Vamos lá. A luz, que cor ela tem? Cor branca, correto? Você olha para o sol, é um branco amarelado, mas a luz pura, ela tem uma cor sempre próxima do branco. Agora, quando você faz esse raio de luz passar por um prisma, o que acontece? Então essa luz branca, ela é difratada e você vê o arco. Esse arco que contém 7 cores. Começa no vermelho e por fim termina na cor mais escura, que é o violeta. Agora, isso nos ensina alguma coisa sobre Deus. Tudo que Deus põe como sinal não é posto por acaso. O sinal também é um sinal do seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é representado pela sua luz. Vamos aos textos e aí você vai entender melhor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tome nota, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz, em 1 João capítulo 1, verso 5, que Deus é luz. Então, se há um elemento na natureza que se compara à essência de Deus, ao amor de Deus, esse elemento é a luz. Não é sem causa, portanto, que o profeta viu ao redor do grande Deus o arco celeste, porque é como se fosse a luz do próprio Deus sendo difratada e agora percebida em seus diferentes matizes. Da mesma forma, o amor de Deus, ele é visto em diferentes matizes. O apóstolo Pedro, inspirado, foi levado a nos dizer os matizes equivalentes a estas cores do arco celeste. O arco tem 7 cores. Você estuda isso na escola. Não é sem causa, porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. E cada cor representa algo, uma qualidade que o Senhor possui, que Deus possui, e que Ele quer conferir àqueles que o contemplam. Vamos ver as qualidades? Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6. À medida em que vamos lendo, vai fazendo a conta. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, número 1, a virtude, 2, e a virtude, a ciência, 3, e a ciência, a temperança,
4. E a temperança, a paciência, 5. E a paciência, a piedade, 6. E a piedade, o amor fraternal, 7. 7 são as cores do arco-íris e chegamos a 7. E por fim, o texto diz: e ao amor fraternal, o amor. Na soma dos 7 anteriores, nós temos o amor. Na natureza também. A soma das cores do arco, ela dá a luz branca. Não sei se você sabia. O branco é chamado a mistura ou a soma de todas as cores. Da mesma forma, o amor de Deus está dividido entre fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Todas qualidades que o Senhor Deus quer dar para você. São qualidades que Ele possui e Ele vai te comunicar. Agora, como Ele comunica elas para você? No livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 1, nós encontramos a chave. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol. Existe uma pessoa que tem o arco celeste sobre si, um enviado de Deus. A palavra anjo também significa mensageiro, e é com esse sentido que ela é usada neste verso. Quem é este mensageiro do concerto de Deus? A pessoa capaz de te conferir as qualidades que Deus possui, para que você as possua também. Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 13, inicia-se uma descrição da pessoa de Jesus. O profeta diz: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E no verso 16, ele se refere ao seu rosto, dizendo: o seu rosto era como o sol. Este é o ser que foi citado em Apocalipse 10. Jesus, o Filho de Deus, aquele que também foi chamado Filho do Homem, é o intermediário entre Deus e nós. Você quer ter os atributos de Deus, aqueles representados pelas cores do arco celeste? Pois aceita Jesus e você os terá. Jesus vai comunicá-lo a você. E o concerto estabelecido com a humanidade é um concerto que Deus mantém firme. Assim como Deus põe o arco na nuvem após cada tempestade, independente do que o homem faça, da mesma maneira, Deus continua pondo os atributos do seu caráter sobre todos aqueles que recebem o Senhor Jesus. Independente do que a humanidade faça, Ele continua com este processo. Se você aceitou Jesus, se você aceitou recebê-lo de coração, saiba, Deus vai escrever esses atributos dentro do teu coração. Você vai ser uma pessoa como Ele em caráter. Está interessado? Pois então saiba o que Deus manda demais para ajudar você. No capítulo 4, nós vimos também que ali estavam 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, o que são? A Bíblia revela que eles são anjos. No capítulo 4, no verso 8 está dito: e os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas. Quais são os seres alados que possuem asas e habitam o céu? Os anjos. Está aí a resposta. Os 4 seres viventes são 4 anjos. E o que fazem eles? Bom, primeiramente, nós vemos que são os anjos que estão mais próximos de Deus, porque eles figuram ao redor do trono. É ali que eles estão. E o Apocalipse fala que Deus envia estes 4 anjos para a terra para darem um último aviso, para fortalecerem o seu povo, todos aqueles que têm interesse em que o concerto seja cumprido nas suas vidas. Em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, nós lemos assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar. Já no 8, diz: outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia. Um segundo anjo com uma segunda mensagem.
Depois, no verso 9, e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Aqui vão 3. E no capítulo 18, nós encontramos um quarto que se une ao terceiro, o qual diz, a partir do verso 1, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Portanto, 4 são os anjos enviados pelo céu para dar a última mensagem ao povo na terra. E que maravilhoso é saber que são exatamente os 4 anjos que estão mais próximos de Deus, os que mais recebem da sua glória, aqueles que são comissionados para nos entregar a mensagem e nos ajudar, a fim de que nós vençamos as nossas falhas de caráter e possamos nos tornar semelhantes a Deus por meio de Jesus. O céu manda o que há de melhor para você se preparar nesse tempo do fim e para que você possa herdar a eternidade. O concerto de Deus é um concerto eterno, feito para pessoas que, por fim, vão viver eternamente. Que este seja você. Nós queremos orar, pedir que Deus faça com que esse concerto se cumpra na tua vida. Agora nós vamos orar e pedir que Deus cumpra esse concerto na tua vida. Você quer orar conosco? Aceita receber Jesus? Então nos acompanhe. Pai Santo, pedimos que o Senhor cumpra o teu concerto eterno na vida de todos os que agora aceitam Jesus como seu Salvador, aquele que pode limpar os pecados da sua vida e que pode dar a eles o teu caráter. Cumpra o teu concerto, Pai, e prepara o teu povo. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você gostou desta mensagem? Quer conhecer a mensagem enviada pelos anjos do céu? Entre em contato pelo telefone 0800 que aparece na sua tela e solicite a sua lição da Escola Bíblica. Está disponível a um preço acessível a todos os que desejam conhecer a mensagem e estudá-la. Esperamos estar com você no próximo episódio para continuarmos conhecendo o céu e o futuro por meio da Palavra do Criador. Que Deus te abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. Chegou o kit 7 trombetas. As 7 trombetas é um kit de DVDs, livros, que mostra pelo noticiário do Brasil e do mundo como as profecias do Apocalipse estão se cumprindo. Se você quer saber como escapar das calamidades que estão para vir, salvar você, sua família, este é o seu kit. Ligue agora e peça o seu kit As 7 Trombetas ou compre nas melhores livrarias do Brasil.